Doulu Dalu. Volume 4. Capítulo 22. Coruja de 4 olhos Flender. Tang San e Xiao Wu ficaram ambos um pouco atordoados. A expressão nos olhos do par se tornou extremamente estranha. Embora Tang San conhecesse muito sobre espíritos variantes, essa ainda era a primeira vez ouvindo sobre um espírito como esse. Se a idade desse gordo não fosse muito diferente da deles, ele deveria ter apenas 12 anos. Era chocante acreditar que um jovem de 12 anos de idade precisava encontrar mulheres para não deixar seu espírito causar uma reação contrária. Dai Mubai continuou. Portanto, esse cara vai frequentemente queimar seu desejo, sem dar vazão a isso, ele há muito tempo já teria morrido. Mesmo que seu espírito seja muito poderoso, sua luxúria ardente não é boa para a cultivação. Xiao Wu, franzindo a sobrancelha, disse. Mas ele ainda não pode fazer mal a garotas. Essa é a conduta de vagabundos. Ma Hongijun irritadamente disse. O que você chama de fazer mal? Nós naturalmente estávamos mutuamente consentindo. Embora eu seja gordo, meu apetite é um pouco poderoso. Mas eu nunca forcei ninguém antes. Nós dois mutuamente consentimos. Eu não posso ser um vagabundo. Tang San olhou na direção de Dai Mubai. Dai Mubai assentiu dizendo. Isso realmente é assim. O gordo nunca força os outros. Agora há pouco, aquela senhorita Kuihua também realmente era namorada dele. Xiao Wu estava chocada. Não força os outros? Então por que havia outros pedindo para terminar com ele? A face do gordo se avermelhou. A expressão de Dai Mubai também ficou um pouco estranha. Dai Mubai tossiu, dizendo embaraçado. Porque a pressão do fogo cruel dele se repete muito. Aguentar ele 3 ou 4 vezes todo dia não é algo que uma menina comum consegue realizar. No ano desde que ele veio para a academia, ele já teve várias namoradas e todas as vezes, sem exceção, o resultado final foi que elas terminaram com ele. Se não fosse por seu nível de mestre dos espíritos, talvez encontrar namoradas fosse inteiramente muito difícil. Mencionando as capacidades nesse respeito, talvez muito poucas pessoas podem se comparar a esse gordo. Esse apelido de frango de fogo cruel dele veio exatamente disso. Ma Hongijun rapidamente corrigiu. É Fênix de fogo cruel. Tang San boquiaberto disse. De fato, digna de ser chamada, Academia de Monstros. Ela inesperadamente tem até mesmo esse tipo de espírito variante. Xiao Wu, com a face um pouco corada, levemente disse. Realmente, aqui há todo o tipo de pessoa. Ma Hongijun olhou para Dai Mubai, dizendo. Se eu fosse como você e o pequeno Ao, com faces afeminadas, eu poderia simultaneamente sair com múltiplas meninas. O que você acha disso? Não precisa ser modesto. Não ache que eu não sei que você marcou de se encontrar com 3 meninas diferentes em um dia. Os olhos cruéis de Dai Mubai cintilaram, um tanto apressadamente olhando para trás, abaixando sua voz, dizendo. Gordo, comida pode ser comida indiscriminadamente, mas palavras não podem ser ditas irresponsavelmente. Mantenha sua voz baixa. Ma Hongijun sorriu sombriamente, dizendo. Você não está como sempre não acreditando que a vergonha é o oposto de honra? O que houve hoje? Tomou o remédio errado? Dai Mubai o encarou. Menos besteiras? Algumas palavras não podem ser ditas irresponsavelmente. Mine minha reputação de novo e você não poderá me culpar por ser rude. Tang San não pode evitar dizer. Ma Hongijun, desde que você não tem uma namorada no momento, o que você vai fazer? Parar a cultivação? Ma Hongijun deu de ombros, dizendo. O que eu posso fazer? Viver é mais importante. Eu vou perguntar ao diretor para ver que métodos ele tem. Xiao Wu disse. Onde há algum lugar para comer na academia? Eu estou morrendo de fome. Dai Mubai disse. Sigam-me. Os 4 novamente voltaram para dentro dos limites da academia Shrek. Dai Mubai levou eles para o refeitório da academia. O assim chamado refeitório, na verdade era apenas um acordo entre a academia e essa aldeia. Nada mais. Eles haviam contratado vários aldeões para ficarem responsáveis pelas refeições de todo mundo. Embora o leve café da manhã fosse simples, ele vencia em quantidade, comer até ficar cheio não era problema. Quando eles chegaram ao refeitório, Ning Hongrong e a jovem senhorita fria como gelo, Zhu Zuqin, já haviam chegado. Zhu Zuqin parecia distante da expressão um pouco pálida, aparentemente já completamente recuperada. Talvez fosse por terem agido juntos ontem. As 2 meninas olharam para Tang San e Xiao Wu, ambas acenado com a cabeça para eles. Zhu Zuqin ainda estava um pouco fria, mas a expressão de Ning Hongrong claramente tinha um significado íntimo, a face sorridente expondo 2 covinhas, olhando excepcionalmente agradável. Os olhos de Ma Hongijun encararam o par por um tempo, não disfarçando do todo um gole. Dai Mubai lhe deu uma cotovelada, dizendo em voz baixa. Você é óbvio, melhor suprimir o fogo cruel. Ma Hongijun irritadamente disse. Por quê? Você tem que começar. Eu digo, chefe de. Mesmo se você é o chefe. Ainda assim você deve deixar um pouco de sopa para seus irmãos mais novos tomarem. Dai Mubai novamente bateu nele uma vez, furtivamente olhando para Zhu Zuqin. Zhu Zuqin aparentemente não prestou nenhuma atenção no lado deles, lentamente comendo o café da manhã, ainda com uma expressão fria com gelo. Xiao Wu se sentou próxima a Ning Hongrong, com uma risada baixa falando com ela sobre alguma coisa.
Por Ning Hongrong olhar para Ma Hongijun com uma expressão um tanto espantada, Ma Hongijun sabia que elas estavam falando sobre ele. Ele imediatamente se sentou em desespero, descarregando no café da manhã na mesa. Dai Mubai tossiu, dizendo: Pequeno Ao, aquele cara ainda está dormindo. Ele sempre é tão preguiçoso. Além do pequeno Ao, eu vejo que todo mundo está presente. A partir de agora todo mundo deve viver e estudar juntos por um tempo. Então vamos conhecer uns aos outros. Eu irei dar a vocês introduções. Esse gordo é outro estudante da nossa academia. Se chama Ma Hongijun. Espírito é um Fran. É? Não, Fênix. Ao ouvir a palavra Fênix, Zhu Zuqin levantou sua cabeça, mas estava apenas olhando para Ma Hongijun. Isso era tudo. Quando seu olhar passou por Dai Mubai, pareceu que sua frieza aumentou ainda mais. Ma Hongijun disse: Certo, chefe Dai. Eu ouvi que um dos estudantes recém-chegados fez o professor Zhao engolir uma grande derrota ontem. Quem foi? Dai Mubai disse: Você agora há pouco já cruzou punhos com ele. Porém você foi sortudo de não receber o mesmo tratamento que o professor Zhao. Ma Hongijun, um tanto incapaz de imaginar isso, olhou para Tang San. Sem chances, embora seu poder espiritual seja um pouco mais forte que o meu, ele não parece ser muito maior, ele não deve alcançar o 30º nível. Como é possível que o professor Zhao tenha levado a pior disse? Ele é um sábio espiritual do 76º nível, eu não acredito nisso. Tang San disse com um leve sorriso. Isso foi apenas sorte, nada mais. A força era dele próprio. Ele não precisava convencer os outros de nada. Dai Mubai introduziu os nomes e espíritos dos 4 novos estudantes para Ma Hongijun. Quanto à verdadeira força de Tang San ele não explicou muito, meramente indicando para Ma Hongijun que era melhor não provocá-lo. Introduções completas, Dai Mubai continuou. Todos vocês daqui para frente vão viver e cultivar juntos. Títulos formais não são necessários. Incluindo vocês 4 recém-chegados, a academia tem no total apenas 7 estudantes. Isso é tudo. O pequeno Ao e o gordo me chamam de chefe Dai porque eu sou um pouco mais velho que ambos. Não tem problema vocês me chamarem de Mubai. Quanto ao Hongijun diretamente o chamem de gordo. O Oscar, vocês podem o chamar de pequeno Ao ou talvez tio da salsicha grande esteja bem. Tang San, posso te chamar de pequeno San a partir de agora? Tang San assentiu, indicando que ele não tinha objeções. Em relação a essa academia Shrek, embora ele ainda não tivesse muito contato, ele já tinha a sensação de fazer parte dela. Dai Mubai, Oscar, Ma Hongijun, cada um desses 3 estudantes tinha suas peculiaridades, mas nenhum provocou sua antipatia. Não esperando por Oscar falar por si mesmo, Ning Hongrong rapidamente disse honestamente: Não tem problema me chamar de Hongrong. Minha família e meus amigos me chamam assim. Sua expressão sorridente sempre na face, palavra simples, praticamente diminuiu a distância com todos. A forma de se endereçar a Xiao Wu naturalmente não precisava mudar e assim que o olhar de Dai Mubai se virou para Zhu Zuqin se levantou. Eu estou satisfeita. Terminando de falar, ela se virou e saiu. Ma Hongijun, um pouco surpreso, disse na direção de Dai Mubai: Chefe Dai, você não é conhecido entre as mulheres como particularmente favorável e um renomado galanteador? Como é que essa recém-chegada garota bonita não está disposta a nem ao menos olhar para você? Dai Mubai sorriu levemente, balançando sua cabeça e não explicando melhor. Tang San disse a Dai Mubai: Mubai, nós somos todos recém-chegado, nos explique as regras e as aulas da academia. Dai Mubai foi capaz de afastar seus pensamentos de Zhu Zuqin, dizendo: A academia não nenhuma regra particular. Falando simplesmente, apenas não estupre ou roube, mas eles encorajam lutas e apostas. A face de Tang San revelou um sorriso. A academia de monstros com certeza merecia ser uma academia de monstros. Incluindo os métodos de ensino, tudo era substancialmente diferente da academia no Odin. Dai Mubai explicou. Os professores acreditar que a luta é o melhor atalho para se tornar proficiente com o próprio espírito, assim fortalecer a experiência de combate é extremamente importante. Mas apostar é um jogo da mente, em relação a fortalecer as qualidades mentais, para aumentar o próprio poder de percepção e julgamento há vários grandes benefícios. É claro, tudo deve parar antes de ir muito longe. Simplesmente colocando, se quando lutando não mate pessoas e se quando apostando não perca suas calças, então não há problema. Quanto à organização das aulas, eu não sei sobre isso porque o horário das aulas sempre muda. Afinal nós temos tantas pessoas que a quantidade de professores é maior que a de estudantes. Portanto, a academia ajusta as aulas separadamente de acordo com nossas circunstâncias. Mas as aulas de hoje eu tenho certeza que a mais importante é receber o dinheiro. A taxa de matrícula da academia é 100 moedas espirituais de ouro todo ano. Para todos vocês mestres dos espíritos do nível grão-mestre espiritual isso não deve ser um problema. Ouvindo as palavras de Dai Mubai até aqui, Xiao Wu não pode evitar intervir. Chefe Dai, ontem você disse que a escola é bem pobre. Mas por que a academia é pobre? Nós encontramos vários professores acima do 60º nível, até acima do 70º nível. De acordo com o nível, o salário que eles são capazes de receber do rol dos espíritos é por si só uma quantia astronômica, sustentar uma academia tão pequena não devia contar como nada. De acordo com a especulação de Xiao Wu,
O salário de mestres espirituais todo mês era 1 moeda de ouro. O dos grão-mestres espirituais 10 moedas de ouro. Alcançando o nível de ancião espiritual deveria ser 100 moedas de ouro. Ancestral espiritual 1000 moedas de ouro. Rei espiritual 10.000 moedas de ouro. Imperados espiritual devia ser 100.000 moedas espirituais de ouro todo mês. Deixando de lado aqueles auge que eles confrontaram ontem, aquela existência de sábio espiritual era equivalente a 1 milhão de moedas de ouro todo mês. Mesmo pensando nisso era um número assustador. Daimubai balançou sua cabeça, dizendo: se fosse como você disse, a academia com certeza não precisaria se preocupar quanto a questões de renda. Mas a realidade de fato não é assim. O salário do rol dos espíritos são todos fundos alocados pelo Império, emitidos no seu lugar pelo rol dos espíritos. O salário só é dado até o nível de ancião espiritual, todo mês retirando 100 moedas de ouro, como eu no momento. Mas após ultrapassar o nível de ancião espiritual, não só o subsídio não aumenta, mas ele irá até desaparecer. Em outras palavras, incluindo ancestrais espirituais, reis espirituais ou mestre dos espíritos de níveis maiores, são incapazes de receber qualquer salário do rol dos espíritos. Todo mês quando você vai ao rol dos espíritos para retirar o salário, todos vão passar por um teste de poder espiritual. Isso é para garantir que seu poder espiritual não excedeu o 40º nível. Quando você exceder o 40º nível eles irão imediatamente parar de prover o salário. Dessa vez até Tang-san não pode evitar ficar curioso. Por que é assim? Quanto maior a força do mestre dos espíritos, normalmente mais valioso é o talento. Daimubai disse. Mas isso deve começar com a realidade. Embora mestre dos espíritos seja uma vocação nobre, a quantidade de genuínos mestres dos espíritos não é muita. Mas ela ainda não é considerada uma comunidade pequena. Você também deve considerar que se de acordo com a escala de salários providos, ao alcançar o nível de sábio espiritual retirando um salário de 1 milhão moedas espirituais de ouro todo mês, em um ano são 12 milhões de moedas espirituais de ouro. Que tipo de quantidade enorme é essa? Deixando de lado outros lugares, se nossos professores da academia retirassem um salário de acordo com sua força, se fosse tudo provido pelo Império, o salário dos nossos professores em um ano iria ultrapassar 1/10 da renda da população da cidade Suotuo. Que tipo de número enorme é esse? Mas em todo o Império, embora a quantidade de mestres dos espíritos de alto nível seja pouca, retirar esse tipo de salário iria também ser o suficiente para derrubar todo o Império. Consequentemente, o Império estipula que o salário só é provido para encorajar e assistir os mestres de espíritos de nível baixo a avançar a cultivação, para o mais rápido possível promover sua força. Mas alcançando o 40º nível, mesmo se for um consideravelmente formidável mestre dos espíritos, eles terão de escolher jurar lealdade ao Império ou entrar para o exército. Dessa forma, o Império pode emitir a remuneração correspondente. É claro, mestres dos espíritos também têm a autoridade para escolher livremente. Aderindo a certos clãs também é possível receber uma renda considerável. A face de Daimubai revelou uma expressão respeitosa. Mas todos os professores na nossa academia não queriam contar com nenhuma força abaixo dos mestres dos espíritos. Em outras palavras, antes da academia ser estabelecida, eles estavam todos viajando sozinho para ajudar outros, eles aproveitaram ter liberdade, abominando qualquer restrição, até mesmo desdenhando a nobreza imperial como desprezível. Você acha que sob essas circunstâncias eles iriam ter algum salário? Xiao Wu perguntou. Por que eles não querem a nobreza oferecida pelo Império? Aparentemente a nobreza deve ter certa renda. Eu me lembro que acima do 30º nível, é possível receber o título imperial de barão e após o 40º nível, visconde, e para por aí de novo. Ning Hongrong respondeu a questão dela no lugar de Daimubai. Por aceitar o apontamento imperial você também tem a obrigação de jurar subordinação ao Império. Quando uma guerra ocorre sob a bandeira do Império, como um nobre imperial, você deve cumprir com as ordens do Império de ir para o campo de batalha. Embora a posição de nobre seja boa, eles são igualmente firmemente restritos. Os mestres dos espíritos mais formidáveis não vão aceitar um título de nobreza, já que eles não querem casualmente dar suas vidas por poder. Nesse momento eles repentinamente ouviram um som de den-den-den vindo de fora. Daimubai apressadamente se levantou, dizendo: esse é o som do diretor nos convocando. Gordo, você os traz para a grande área. Eu vou chamar Azukin. Com isso ele deixou o refeitório com passos rápidos. Ma Hongijun olhou para as costas dele murmurando para si mesmo. O chefe Dai está parecendo se tornar um pouco diferente. Eu nunca vi ele se preocupando sobre uma mulher dessa forma antes. Ning Hongrong riu, dizendo: você tem apenas quantos anos de idade? Ainda falando, mulher, mulher. Ma Hongijun bufou, orgulhosamente dizendo: embora eu não seja muito velho, como eu ainda posso não ter tido uma mulher? Vamos rápido, o diretor não gosta que outros cheguem tarde. Dizendo isso, seu corpo até mesmo tremeu, ele claramente havia levado a pior disso antes. À medida que os 4 chegaram à grande área, um Oscar com olhos nublados parecendo sonolentos já havia chegado, comendo uma das salsichas que produziu em sua mão. A aparência de Oscar havia mudado grandemente, principalmente em sua face a barba havia deixado de existir. Quando vendo ele, Tang-san quase não o reconheceu. Por ter raspado sua barba, Oscar mudou completamente de aparência.
Previamente Ma Hongijun havia dito uma vez que Dai Mubai e Oscar tinham ambos faces afeminadas. Essas claramente eram palavras de inveja e, no momento, Tang-san acabou de entender o que Ma Hongijun invejava deles. Dai Mubai já era excepcionalmente bonito, especialmente com aquele magnético par de olhos com pupilas gêmeas. Mas em relação à aparência sozinho, ele ainda não era igual a Oscar sem aquela grande barba ao redor de sua face. Profundos olhos de flor de pêssego davam às pessoas um tipo de sensação misteriosa, a face como jade pálido bela e harmoniosa, sobrancelhas moderadamente grossas, em sua face um sorriso frívolo. Ele parecia um pouco como se ele fosse um distinto e elegante filho de nobre. É claro, mesmo se ele ainda fosse um belo filho de nobre, a aparência ainda não era particularmente impressionante quando mordiscando uma salsicha dessa forma. Sua barba. Tang-san andou até ficar ao lado de Oscar, incapaz de evitar indicar sua face. Oscar sorriu em saudação, rapidamente terminando a salsicha em sua mão, dizendo em voz baixa: Não há belas mulheres recém-chegadas? Se eu não tivesse me preparado, como eu poderia as fazer prestarem atenção? Ah, nesse respeito você não tem muita experiência. O chefe Dai claramente está de olho naquela garota fria como gelo. Xiao Wu é sua. O gordo com aquele fogo cruel não consegue atrair garotas. Portanto, meu alvo é a Ning Hongrong. Você não vai lutar comigo sobre isso, certo? Tang-san bateu em sua testa. Posso perguntar qual é a sua idade nesse ano? Oscar disse sem a menor hesitação. 14 anos, porque, quando meu pai tinha 14 anos, ele me teve. Tang-san de repente percebeu que se ele quisesse testar suas capacidades mentais então vir à Academia Shrek claramente não foi uma escolha ruim. Deixando de lado os professores, esses estudantes eram todos monstros. Até se fosse ele mesmo, ele também não tinha lido os conhecimentos secretos de armas ocultas que não pertencem a esse mundo. Dai Mubai trouxe Zuzukin também se apressando. Zuzukin claramente manteve certa distância dele e a expressão de Dai Mubai estava claramente muito sem graça. Oscar sorrindo com a desgraça alheia disse. Aparentemente, o chefe Dai também foi rejeitado. Ele, esse playboy, está em desvantagem. Dessa vez ele foi até mesmo derrotado. Enquanto eles falavam, um homem de meia idade andou até a grande área de outra direção. Vendo essa pessoa, Tang-san e Xiao Wu ficaram claramente furiosos. Ele parecia estar na casa dos 50 anos, fisionomia robusta e forte, a face caracteristicamente longa, o queixo um pouco proeminente, osso malar bem amplo, face plana, além disso, um nariz aquilino, se insistindo em usar alguma coisa para descrevê-lo. Então, só se poderia dizer que sua face lembrava um pouco a sola de um sapato. Embora seus olhos estivessem fechados, ele parecia emanar uma aura de astuta. Em sua face ele usava um par de óculos de cristal de armação preta, na forma de quadrados rígidos. Xiao Wu perplexa disse. Esse não é aquele tio aproveitador? Oscar surpreso disse. Que tio aproveitador? Esse é o diretor da nossa academia, o fundador da Academia Shrek, o coruja de 4 olhos Flender. Um sábio espiritual do 78º nível. Comparado ao Zhao Wuji ele é ainda mais feroz e também possui um espírito animal do tipo voador. Entre os mestres dos espíritos de batalha, isso é considerado bem raro, o gordo é o seu primeiro discípulo. Xiao Wu murmurou. Felizmente é apenas do 78º nível. Eu realmente não esperava que o lema de apenas aceitamos monstros, não aceitamos pessoas comuns, pudesse vir da boca dele. Tio da salsicha grande, nossa academia não tem nenhum mestre dos espíritos do nível Doulu espiritual? Oscar balançou sua cabeça. Por favor, me chame de monopólio das salsichas Oscar. Você considera um Doulu espiritual como um prato a ser comprado? Onde quer que você esteja no continente inteiro, Doulu espiritual ou poderes de níveis maiores ainda não alcançam uma centena, somando em todo o império e os reinos imperiais subordinados. Quanto a títulos Doulu, somando os 2 impérios juntos, ainda haverá apenas uns 10 ou algo assim, isso é tudo. Como eles poderiam ser tão fáceis de encontrar? Xiao Wu soltou a respiração. Isso é bom. Tang-san olhou para Xiao Wu. Xiao Wu, o que aconteceu? Xiao Wu balançou sua cabeça, disfarçando um pouco dizendo. Nada. Pequeno Sam me diga, será que esse tio aproveitador ainda se lembrará de nós ou não? Tang-san disse com um sorriso leve. Só se passaram 2 dias, ele não deve ser capaz de esquecer. Porém, desde que ele é o diretor, é improvável que ele irá se incomodar com você apenas por ofendê-lo. Oscar sorriu sombriamente, dizendo em voz baixa. Nisso você está errado. Nosso diretor Flender é famoso por guardar rancor. É claro, seu maior mérito é proteção. Enquanto andava, o olhar de Flender repentinamente flutuou na direção deles, exatamente pausando em Oscar, em seus olhos brilhando uma luz ponderadora. Oscar ficou pálido de uma vez só. Merda, o que eu disse pode ter sido ouvido. Isso é muito lamentável. Flender andou até ficar diante dos 7 estudantes, parando. Aquela voz rouca um pouco magnética dele ressoou. Esse ano realmente não foi ruim. Nós conseguimos 4 pequenos monstros. Eu, o diretor da Academia Shrek, Flender, irei representar a academia e dar boas-vindas a vocês aqui. Em um momento vocês vão entregar cada um 100 moedas de ouro para o professor Lee responsável pelas finanças ali. Mubai. Diretor.
Daimubai deu um passo adiante, aparentemente muito respeitosamente na direção de Flender, até com um pouco de admiração. Flender disse. Mais tarde diga aos 4 recém-chegados irmãos e irmãs mais novas sobre as regras da academia. Após isso cada um deve voltar e descansar o máximo possível para recuperar seus estados no maior nível possível. A primeira aula de hoje irá começar ao anoitecer. Oscar, você e Ning Hongrong são exceções. Vocês dois me sigam. A expressão de Oscar imediatamente foi quebrada, o coração inconformado e não disposto a saudar diante de Flender. Quando ele olhou para Ning Hongrong andando ao seu lado, sua expressão se tornou um pouco melhor. Flender balançou sua mão, dizendo: os outros podem ir descansar. Se lembrem, antes do céu ficar escuro, deixem vocês mesmos alcançarem suas melhores condições. Não me culpem por não lembrá-los. O currículo da academia é diferente de outros lugares. Vocês vão até mesmo enfrentar perigo mortal. Zuzukin se foi antes mesmo que as cabeças dos outros pudessem se virar e Daimubai dessa vez não a alcançou. Mahon Gijun até mesmo deixou um pouco mais rápido. Em um flash não era possível nem mesmo ver sua sombra. Tang-san não tinha pressa de ir. Ele pensou em ver como esse diretor diante dele iria ensinar. Os espíritos tanto de Oscar como Ning Hongrong eram do tipo auxiliar. Essa devia ser a razão pela qual eles não participariam das aulas ao anoitecer. Mas o que deixou Tang-san perplexo era porque a aula tinha de ser conduzida ao anoitecer. Como Tang-san não se foi, Xiao Wu naturalmente também não tinha pressa de ir, ficando ao lado de Tang-san calmamente assistindo. Flender não prestou atenção neles, dizendo na direção de Oscar e Ning Hongrong. Todo mundo tem seus próprios meios de cultivar. Como os espíritos são diferentes, os métodos de cultivação também são tão diferentes quanto podem ser. No continente Dolu, praticamente não há espíritos iguais. Portanto, a instrução da academia para vocês não é apenas sobre como cultivar os espíritos, mas sobre como usar os espíritos, sobre como lutar no futuro, para permitir que vocês assistir ainda melhor seus companheiros em armas. Tang-san sentiu que as palavras do Flender eram um pouco familiares e atentamente ponderando sobre isso, o grande mestre parecia também ter dito algo similar. Apenas que o grande mestre havia dito era ainda mais detalhado do que o que Flender disse, isso era tudo. Oscar aparentemente já havia ouvido palavras similares, evasivamente abaixando sua cabeça, mas Ning Hongrong assentiu considerando profundamente. Flender continuou. Vocês dois são ambos mestres dos espíritos do tipo auxiliar, um é adição de atributos, o outro um espírito do sistema alimento. Mestres dos espíritos como vocês, quer no campo de batalhar ou tempos de paz, ambos precisam de companheiros para protegê-los ao seu lado, de outra forma, Irã encontra muitas dificuldades para sobreviver. Oscar me diga, como um mestre dos espíritos do tipo auxiliar, que capacidade no campo de batalha mantém vocês ainda melhor distantes do perigo? Oscar sem a menor hesitação disse. O máximo possível se esconder atrás dos companheiros de um lado, explorando os arredores e se possível explorando o terreno e as construções para desviar do perigo. O máximo possível se mantendo longe de áreas perigosas. Flender assentiu, dizendo. Correto, mas você não mencionou um ponto. Como um mestre dos espíritos do tipo auxiliar, fugir é uma habilidade que é necessário possuir. Assim, um mestre dos espíritos do tipo auxiliar que é incapaz de fugir não é um bom mestre dos espíritos. Mas o que é preciso para escapar? O requerimento é força física. Desde que são mestres dos espíritos, vocês têm a assistência do seu poder espiritual. As qualidades interiores de seus corpos serão um pouco mais fortes do que pessoas comuns. Mas é possível que quando confrontando um inimigo o outro lado seja um mestre dos espíritos de batalha. Consequentemente, como um mestre dos espíritos do tipo auxiliar, vocês igualmente precisarão passar por exercícios de força física. Num momento-chave, talvez correr um passo a mais vai permitir que você sobrevivam. Oscar entendia Flender muito bem e ouvindo esse diretor na frente dele falando grandiosamente, em seu coração ele secretamente riu amargamente. Uma vez que isso estivesse acabado, hoje era apenas correr. Com certeza, após a longa explicação de Flender, ele assentiu na direção de Oscar e Ning Hongrong, dizendo. Sua aula de hoje é realizar exercícios de força física. Começando a partir de agora, corram 20 voltas ao redor da aldeia inteira. Se até o almoço vocês ainda não tiverem voltado, vocês não precisam comê-lo. Vocês podem usar seus espíritos para assisti-los. Agora, vão. Oscar está responsável por liderar. Sim. Ning Hongrong replicou, correndo sem a menor hesitação. Oscar com uma amargura oculta olhou na direção de Tang-san esperando ao lado e então seguiu atrás dela. Embora a aldeia onde a Academia Shrek estivesse localizada não fosse grande, Oscar entendia que quando Flender indicava a aldeia inteira, ele incluía os campos da aldeia. Uma volta era a distância de pelo menos 3 quilômetros ou mais. 20 voltar era o equivalente a um número aterrorizante. Atualmente eles possuíam poder espiritual acima do 20º nível, mas completando esse trajeto antes do meio-dia ainda era um assunto que colocaria um mestre dos espíritos do tipo auxiliar em tal dor a ponto de não querer mais viver. Para mestres dos espíritos de batalha acima do 20º nível, correr esse tipo de distância ainda não seria fácil. Vendo Oscar e Ning Hongrong correndo, Flender apontou para Tang-san, dizendo. Você me siga sozinho. Tang-san assentiu, simultaneamente balançando sua mão para Xiao Wu que queria seguir atrás dele.
Apenas então seguindo os largos passos de Flender para dentro da academia. O escritório do Flender também era sua residência, não muito longe ao lado da pequena área onde Tang-san e Zhao Wuji lutaram ontem. O interior do quarto era arranjado bem simplesmente, havia apenas algumas coisas necessárias. Nada mais. Flender se sentou atrás de sua escrivaninha, olhando para Tang-san, em seus olhos repentinamente revelando uma luz complexa. O grande mestre ainda está bem? Tang-san assentiu, dizendo. O grande mestre está muito bem. Flender olhou para ele um pouco surpreso. Você é o estudante dele? Não é de se admirar, não é de se admirar que ele até mesmo te desse esse cinto. Aquele dia vendo você usando esse cinto, somando sua idade, eu sabia que você devia estar vindo à minha academia Shrek. Eu apenas não esperava que você inesperadamente fosse o discípulo dele. Originalmente ele me disse uma vez que inevitavelmente um dia ele iria guiar um mestre dos espíritos gênio que iria chocar o continente. Aparentemente ele pegou você. Tang-san moveu sua mão para tocar o 24 pontes ao luar, entregando uma carta ao Flender diante dele. Primeiro, o professor me pediu para, após me matricular pelo exame da academia, para entregar essa carta ao diretor. Ouvindo as palavras de Tang-san, nos olhos do Flender brilhou um traço de tristeza, mas ele ainda tinha uma expressão sorridente. Ele ainda é tão obstinado. Isso é apenas seu estilo. Esse cara finalmente pensou em me contatar? Enquanto falava, ele lentamente abriu o envelope, tirando uma carta branca pura de dentro. Tang-san não pode evitar ver que quando as mãos de Flender abriram a carta, elas estavam tremendo levemente. Tang-san não sabia o que estava escrito na carta, ele podia apenas ver a expressão continuamente se transformando de Flender. Flender estava ocasionalmente feliz, ocasionalmente bravo, 4 tipos diferentes de emoções humanas apareceram praticamente todas em sua face. Ótimo, ótimo seu velho camarada. Seu velho bastardo, o que você está insistindo em provar? Com que prova? Não me diga que você não sabe, na realidade. Flender pareceu se tornar um pouco errático. Tang-san era incapaz de fazer sentido das palavras que saiam de sua boca. Repentinamente, ele afiadamente levantou sua cabeça, encarando Tang-san fixamente. Desde que você é a prova dele, absolutamente não o desaponte. Pode ir, rapidamente vá se preparar para a aula ao anoitecer. Isso não será completamente relaxante. Tang-san havia completado a tarefa que o grande mestre lhe dera. Embora esse diretor Flender desse a ele uma sensação muito estranha, ele também não estava com humor para refletir nisso. Tendo que lutar contra Zhao Wuji, Tang-san descobriu seus próprios muitos pontos fracos, tendo tempo ele devia muito bem ir cultivar. Deixando de lado Tang-san uma pessoa cultivando voluntariamente, os dois, Oscar e Ning Hongrong, estavam atualmente no meio da corrida do lado de fora da academia. Oscar, o quanto ainda falta para acabar essa volta? Ning Hongrong soava um tanto desamparada. Quando apenas começando, ela estava cheia de confiança, mesmo que ela fosse uma mestra dos espíritos do tipo auxiliar. Em casa seu pai também requeria que ela exercitasse seu corpo, dizendo praticamente as mesmas coisas que o Flender disse antes. Portanto, seu corpo não estava completamente em má forma. Embora ela não pudesse se comparar a um mestre dos espíritos de batalha, se exercitar por um longo tempo não apenas havia dado a ela um físico saudável, mas ela também era especialmente especialista em correr. Porém, desde que deixando a academia até agora, Ning Hongrong, sob a liderança de Oscar, inesperadamente não havia terminado nenhuma volta, o tempo que havia passado também já não era pouco. Continuando com essa velocidade, deixando de lado o meio-dia, a questão era se o jantar poderia ou não ser comido. Ainda mais, a força física estava continuamente diminuindo, seria basicamente impossível continuar a manter esse passo. Oscar disse com um sorriso torto. Quando saímos eu disse que isso basicamente não era uma tarefa impossível de completar. Mas se você ainda não precisa se preocupar, precisamos nós, 2 mestres dos espíritos do tipo auxiliar juntos, ainda temer ficar com fome. Quer nós comamos ou não um pouco. Ning Hongrong o encarou, embora ainda jovem, aquela expressão gentil e charmosa que ela tinha era bem graciosa. Os ossos de Oscar ficaram um pouco fracos com o olhar dela, sorrindo alegremente, parecendo se mostrar disse em voz baixa. Eu seu pai tenho uma grade salsicha fresca. Em um flash de luz, uma saborosa salsicha já havia aparecido em sua mão, passando ela para Ning Hongrong. Minha salsicha com a habilidade do primeiro anel de espírito é recuperação. Não apenas pode impulsionar a recuperação de machucados, ela também tem o efeito de recuperar força física. Coma um pouco, tendo o suporte da minha salsicha, deixando de lado correr 20 voltas, até mesmo 200 voltas, nós ainda não precisaremos nos preocupar sobre problemas de comida. Ning Hongrong olhou para Oscar um pouco estranhamente, de repente falando uma linha extremamente intrépida. Eu sua mãe também tenho 2 generosas ameixas. Coma o quanto precisa. Terminando de falar, o pagode de porcelana dos 7 tesouros flutuou no ar, rapidamente adicionando assistência, abruptamente aumentando a velocidade da corrida deles. Oscar ficou completamente surpreso por um momento, deixando ele de lado, mesmo se fosse Tang-san ou Daimubai aqui, ouvido as palavras de Ning Hongrong, esse tipo de graciosa menina, inesperadamente dizendo essa linha,
Talvez eles também fossem incapazes de imaginar isso. Eles não podiam saber que tipo de pessoa Ning Hongrong realmente era na escola porcelana dos 7 tesouros. E Ning Hongrong também finalmente estava incapaz de se segurar, revelando um pouco de sua verdadeira natureza. Escola porcelana dos 7 tesouros. Salão oficial. No lado norte do salão principal, encarando o sul, o assento do mestre era uma grande cadeira entalhada de jacarandá. Nas costas da cadeira havia uma grande pedra de jade. A pedra de jade era verde escura, emitindo uma aura levemente quente e úmida, um jade quente de melhor qualidade. Na grande cadeira entalhada de jacarandá um homem se sentava ereto. A face desse homem era como jade claro, o nariz reto e a boca quadrada, a aparência refinada e gentil, vestindo um robe branco puro sem nenhuma partícula de poeira. Parecendo ter aproximadamente 40 anos de idade, com um olhar gentil, ele parecia como uma pessoa comum. Um macio cabelo preto estava espalhado sobre seus ombros e costas, tudo parecia subconsciente, sem qualquer artifício. Atualmente ele olhava para a pessoa se ajoelhando abaixo dele, um jovem usando firmes roupas brancas. Voltando para relatar ao mestre da escola, a jovem senhorita já chegou à academia Shrek e, além disso, passou o exame de entrada com sucesso. O jovem disse respeitosamente. O homem de meia idade assentiu, a expressão em sua face revelando desamparo. Essa pequena diabinha indo temperar a si mesma é bom. De outra forma a escola porcelana dos 7 tesouros seria virada de cabeça para baixo por ela. Quais são as circunstâncias da academia Shrek? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.